Bom, senhores, a ideia dessa apresentação, a apresentação do sala de repouso, né? Qual delas você quer fazer? Na verdade, é para ser uma provocação em relação às apresentações que normalmente a gente costuma fazer ou costuma assistir. Na maioria das vezes, são apresentações muito longas, muito chatas, o pessoal acaba dormindo nas apresentações e é uma constante, né? A gente vira e mexe, precisa apresentar alguma coisa, precisa ser mais direto, mais focado. Então a ideia aqui é fazer um apanhado de algumas, em específico uma técnica, né, que eu gosto bastante, mas existem várias, mas é no sentido de fazer uma provocação mesmo, para que a gente possa tornar as nossas apresentações um pouquinho mais divertidas. Então, qual é o intuito disso? Normalmente, 95% das apresentações são uma droga. Não funcionam mesmo. Você tem as técnicas, né? Desde o modelo do Bill Gates, né? Que é um pouco mais cheio, mais carregado, até os slides do Steve Jobs, que eram mais cleans, né? Então, você tem essa dualidade. Você costuma ver os dois tipos de apresentação. E normalmente o que nós vemos? As apresentações elas costumam ser longas, chatas, os slides são ruins, o conteúdo é irrelevante, muitas vezes não diz o que a gente precisa. E nós queremos que elas sejam curtas, simples, legíveis, envolventes, que a gente possa ter uma participação maior nas apresentações. Porque senão acaba acontecendo a morte por PowerPoint. O pessoal vai assistir um PPT e acaba dormindo na mesa, na cadeira, o que seja. E para isso é necessário uma ruptura. A gente precisa ter uma disfunção em relação ao tradicional, ao modelo Darth Vader, né? Aquele slide pesado, carregado, aquela coisa chata de se enxergar. Mas eu também não posso ir para o extremo oposto, que é o modelo Yoda, né? Que não tem nada no slide. É um modelo totalmente clean e sem conteúdo. Eu preciso chegar num equilíbrio. E para chegar nesse equilíbrio, o mais importante é a gente tentar escolher uma técnica que seja confortável para a gente. No meu caso, eu estou usando o modelo do Gary Reynolds, que chama Presentation Zen. E como toda metodologia, todo modelo, ele não é uma regra. Ele é mais do que isso, ele é uma filosofia. É uma forma da gente chegar no nosso resultado, da gente tentar fazer uma apresentação que seja dinâmica e bacana. E para isso, qual que é o segredo? Qual que é o segredo para uma apresentação que seja interessante, que seja bacana, que seja envolvente? Preparação, design, entrega e delivery. Mas você está falando óbvio, né? Você está falando uma coisa que todo mundo já sabe. É óbvio que eu preciso disso. Então, por que existem slides desse tipo? Que eu não consigo enxergar nada, que eu bato o olho e não sei do que se trata. Porque deveria fazer preparação, design e delivery. Mas eu não faço, falta preparo, as pessoas geralmente vão direto para o design e começam a pensar nos seus slides antes de pensar em todos os 3 passos. Falta engajamento na hora de apresentar, então assim, o segredo para a apresentação é preparação, design e delivery. Se eu não fizer isso, eu não consigo fazer uma boa apresentação. E entre as técnicas, o que ele sugere para que a gente faça na preparação? A preparação, o primeiro ponto, eu não posso começar a preparar no computador. Eu não vou sentar e começar a fazer o meu slide e começar a escrever ele. Eu tenho que parar, tenho que pensar, refletir no que eu quero. Refletir na mensagem que eu quero passar. Segundo ponto, eu preciso conhecer a audiência. Eu preciso saber para quem eu estou falando. Eu preciso saber se o meu público é um público mais técnico, se é um público mais gerencial, se é um público misto. Os slides e a apresentação em si, ela muda totalmente de figura dependendo das pessoas que fazem parte dela. E tem que pensar na linguagem. A forma de falar, ela varia. Para o público, em função dele, eu preciso variar. Outro ponto que eu preciso atentar é o local da apresentação. Eu posso apresentar num auditório gigante, fantástico, ou eu posso apresentar na rua, em salas apertadas, em cubículos, não importa. Mas não posso fazer a mesma apresentação para todos esses lugares, ela varia. A mensagem que eu quero passar, ela tem que ser variada de acordo com o local e em função do objetivo que eu quero atingir. E para isso, ela precisa ser clara, precisa ser objetiva, eu preciso pensar na linha de raciocínio. Nem que eu tenho que começar ela rascunhando em papel de pão. Eu não preciso, como eu falei, não preciso ir para o computador. Eu vou começar a rascunhar, vou começar a mexer, vou começar a desenhar.
fazer um brainstorm, botar as ideias num papel, rabiscar elas, criar um monte de post-it, jogar pelas paredes, fazer uma imersão. Eu posso botar minha casa dentro do post-it e botar minha apresentação todinha dentro dela. Assim, me envolver mesmo com o assunto que eu quero colocar. Você fazer uma apresentação. Você tem que refletir. As bolas lá, não acha? É muito engraçado. Aí a ideia em si da apresentação é que ela seja uma história, que eu tenho que contar uma história. Ela tem que ter um começo, um meio, fim, ela tem que ter uma linha de raciocínio. São horríveis aquelas apresentações que você está indo num slide, volta para o slide tal, vai para frente de novo. Gente, se você quer mostrar uma coisa de novo, você já tinha que ter preparado isso antes. Bota e repete o seu slide, quantas vezes forem necessário. Mas não volta a apresentação no meio. É muito chato, é muito horroroso você fazer esse tipo de coisa. Então, passada a fase da preparação, aí sim eu vou começar a montar a minha apresentação. Eu vou para a parte do design, onde finalmente eu vou começar a botar as ideias no papel e modelar ela da forma como eu quero. E nesse sentido, o Reynolds, ele pensa é uma ideia por slide. É uma só. Um slide ele não tem que ter mais do que uma informação, ele tem que ter uma única ideia. E para isso, eu tenho que pensar no foco, na ideia. Eu tenho que pensar no que eu quero colocar e qual a mensagem principal que eu quero colocar para a audiência, para as pessoas que estão me ouvindo naquele momento. E nesse ponto, tem uma frase do Da Vinci que fala: simplicidade é tudo. Você precisa pensar em ser simples, direto, chegar a mensagem na pessoa que está do outro lado. Então tem que evitar slides desse tipo, que são muito carregados, que tem muito texto, que eu não tenho que ficar lendo. Se tem uma coisa lá, você tem que ler, você tem que passar aquela mensagem. Então se você não vai ler, é porque ela não é significativa, ela não deveria estar. Você deixa isso para uma outra mídia, para um outro instante, para um material adicional que a pessoa vai ler num segundo momento. Mas na apresentação foca na clareza, no objetivo. Às vezes uma imagem, ela vale muito mais do que palavras. Você pode ter muitas palavras, mas a imagem significa tudo. Alguns exemplos que o Reynolds dá em slides que dizem a mesma coisa com imagens ao invés de textos. Esse slide, por exemplo, eles querem dizer a mesma coisa. Mas qual é o mais agradável? Qual é o slide que você bate o olho e você entende o que ele quer dizer? Ele está falando, por exemplo, da sexualidade nos anúncios. Elas vendem muito mais. Mas ele faz isso com uma pergunta e com uma foto. Ele queria dizer a mesma coisa aqui em cima. Mas ele precisa de tudo isso. Isso daqui a pessoa olha, bate o olho, até ela entender. Aqui você entende direto a mensagem que ele está passando. E os dois dizem a mesma coisa. Outro exemplo. Esses dois slides dão o mesmo conteúdo. Só que eu não preciso de todas essas informações, eu não preciso dar datas. Nada disso é relevante. O que é relevante é a mensagem que eu quero passar. Então eu tenho que pensar nos meus slides de forma que eles sejam cleans, que eles sejam fáceis de serem interpretados. Esse é um outro exemplo, que dizem a mesma coisa também. Aqui você pode até botar uma música, alguma coisa de fundo, se tiver espaço para sua audiência, mas eu não preciso carregar ele. Esse slide é muito mais agradável. Então a técnica tenta pregar esse tipo de coisa, você facilitar a visualização da ideia pelas pessoas. Use imagens de qualidade. Então, quanto melhor a imagem, é mais claro e mais fácil de você conseguir associar aquilo que você está falando. Ao contrário do que muitas apresentações faziam, evite usar clip arts. Porque às vezes eles são imagens bobas ou imagens que vão trazer mais para um lado lúdico, uma coisa mais uma brincadeira do que realmente uma informação relevante para o seu usuário. Use imagens mesmo, procure uma imagem que reflita aquilo que você está falando. E se não achou uma imagem apropriada, não use. Poderia ser do Mestre Yoda, mas não é, eu sei que não. Então, assim, a ideia é que assim, use realmente uma imagem se ela vale a pena. Ai, Fantasma, eu não entendi, você não acabou de falar, quer para eu colocar imagem? Falei, mas eu não vou botar uma imagem que não tem nada a ver. Bota uma imagem dessa lá, 90% dos brasileiros gostam de praia. O que tem a ver praia com neve? Então, assim, eu tenho que usar uma imagem que significa. Se eu não achei uma, não uso. Bota um slide limpo, simples, sem imagem. Só usa quando realmente ela significa alguma coisa. Porque senão você vai trazer
muita informação. Você vai deixar umas coisas carregadas, que são dificilmente visualizadas, que o olho bate, você não consegue nem se localizar dentro daquele slide. Então, slides que são limpos, por exemplo, aqui tem algumas sequências que ele sugere, né? Você vai falar sobre comida, você tem um texto simples, você tem uma imagem, uma coisa bem clean, tá? A mesma coisa com... Aqui não é importante o dado em si, né? É mais o tipo, né, de informação. Se eu vou botar um gráfico, eu não preciso cada um de uma cor, uma coisa difícil. O que me interessa, nesse caso aqui, é a Coreia do Sul. Então é ela que eu vou focar. O resto é uma relação, não preciso dos outros dados, não preciso dos dados menores aqui. Eu preciso só daquela informação. É ela que é relevante para o meu contexto. Eu quero mais informações? Consulta ali o material que eu deixo disponível depois da apresentação. Então, usar menos para poder ter mais, né? Então, você ter... quanto mais simples os seus slides, mais fácil dele atingir o seu objetivo. A mesma coisa com animações. Quanto mais animação você coloca, ela distrai o olhar. Uma coisa dessas, às vezes você está focado, você está prestando atenção no palestrante, você está prestando atenção em alguém e você não consegue prestar, porque você vai prestar atenção no que aquela figura está fazendo, no que aquele desenho vai acabar virando. Então é necessário quebrar paradigmas. Você precisa mudar um pouco o foco, sair daquela coisa quadrada do PowerPoint, pensar fora da caixa, pensar... Não importa se você vai usar um PowerPoint, se você vai usar um Prezi, se você vai usar uma outra apresentação, não importa. Você tem que pensar fora da sua caixa e tentar envolver as pessoas que vão ouvir a sua mensagem. Outra quebra de paradigma que a gente tem, assim, a tendência nossa é alinhar tudo, deixar tudo equilibrado, aproveitar todos os espaços. Gente... Nem sempre dá para fazer isso. O alinhamento, os espaços em branco, você tem que pensar na sua audiência. Dependendo de onde eu for apresentar, por exemplo, se eu estou no auditório, onde todo mundo está na mesma altura e fica aquelas cabeças uma das frente da outra, não adianta eu usar a parte de baixo. Principalmente se o meu talão está na mesma linha dos olhos. Se eu usar a parte de baixo, as pessoas que estão atrás vão ter que se esforçar para enxergar. Então eu evito usar um terço de baixo. Agora, se é um lugar onde o slide está alto, tem um auditório onde todo mundo consegue enxergar, eu posso usar essa informação embaixo. Então, eu tenho que pensar no local e tentar trazer isso para dentro da minha apresentação. Pensar no conforto de quem está assistindo. Porque quanto mais ele tiver que se mexer para ver, ele perdeu a mensagem, perdeu o tempo, perdeu o time, deixa de fazer sentido. É muito importante pensar no fluxo da sua apresentação. Então, é aquilo que eu falei de contar a história, né? Não importa quantos slides eu vou ter, mas eu tenho que ir pensando, eu vou encadeando o fluxo, qual é a melhor sequência. Às vezes você está lá, faz um rascunho. Eu mesmo fiz a apresentação, aí testei na minha sala, para mim mesmo ali. Na hora que eu fui desenhar, eu já comecei a ver, não, esse slide está fora de ordem, porque na hora de falar, esse aqui é mais importante. Então, você pensa no seu fluxo, né? Ensaia ele um pouquinho antes de fazer a apresentação. Tenta variar um pouco os gráficos, né? Normalmente a maior parte dos gráficos que aparecem na apresentação é tudo estilo Pac-Man, né? Aquela coisinha no gráfico de pizza e fica uma coisa às vezes até muito chata de você enxergar a informação. Se é dessa forma, você nem precisaria usar o gráfico para representar. Eu poderia usar só a porcentagem, só alguma coisa igual que a gente viu daquele do sushi, né? Então, assim, pensar na forma como isso pode chegar para o usuário sem precisar ficar carregado. Não vou botar um gráfico só por ter. Então, exemplos de gráficos que podem ser colocados. Não adianta nada eu botar imagem, colocar um negócio todo colorido. A minha informação relevante é essa aqui. Então, eu posso fazer um negócio clean, que é muito mais fácil. Tem muito mais informação do que aquele slide ali. Ela chega para o usuário final. Outro exemplo aqui também. Eu não preciso de toda a massa de dados. Tabelas, todas as referências. Isso eu guardo como material de apoio. Para a apresentação, eu quero focar aqui. Pronto. Isso é importante. É ali que eu quero chegar. Mais um exemplo, né? Essa só tentando mostrar que é possível, né, você mostrar a mesma informação. E aí a gente vem para aquela ideia clássica, né? Quando a gente falava, nossa, eu preciso de 2 minutos por slide, né? Aquelas métricas, aquelas regras todas. A gente esquece. 20 segundos no máximo eu vou ter por um slide. Cortar mesmo, 20 segundos no máximo. Aí, fantástico, minha apresentação vai ficar gigante. Vai. Essa aqui já é o slide de número 62. Você tem uma ideia? Desde que a gente começou a apresentação. Então a gente já correu 60 slides e em quanto tempo?
Ela tem que ficar dinâmica, ela tem que ficar acessível. Não é a quantidade de slides que vai determinar o sucesso dela, não. Mas é a história que você está contando. Então, para isso, coloque títulos e subtítulos em slides diferentes. Não precisa colocar eles no mesmo. Esbanja mesmo, coloca. Quanto mais informação, porque o título ele vai te dar uma quebra, ele vai te dar uma oportunidade de você passar para um próximo contexto. Então ele é importante e cabe às vezes num slide só para ele. Tem que pensar na paleta de cores. Por incrível que pareça, a forma da paleta é muito diferente. Se você está num ambiente claro, você vai usar uma paleta de cores diferente. Se está num ambiente escuro, você vai usar outra. Então você tem que pensar nisso. E a paleta de cores pode ser mais importante do que parece, que culturalmente existem países que têm interferência direta com cores. Então você tem que às vezes pensar, como eu falei lá atrás, na audiência, quando for pensar nas cores. Por exemplo, o amarelo, ele era a cor exclusiva do imperador na China. Quem usava amarelo em determinada época podia ser decapitado porque estava usando amarelo. Você fazer uma apresentação naquela época para o imperador chinês, você corria risco de vida. Então você tem que pensar nisso. Culturalmente, as cores podem ser interpretadas de maneira diferente. Então pensa na audiência na hora de montar. E não tem muito segredo. Se você olhar a paleta de cores, é pensar em cores complementares. Às vezes eu quero contraste, eu uso elas complementares aqui, uma que está em oposição à outra na roda das cores. Isso faz muita diferença. Então eu tentar procurar, se eu quero algo próximo, eu vou tentar variar aqui. Se eu quero algo que contradiz, eu vou variar nesse sentido. Então tem que pensar nessa forma, facilita muito você transmitir a sua mensagem. Não só a cor. Qual fonte eu vou escolher? Tem uma infinidade delas, né? E assim, eu quero usar todas elas possíveis, quero fazer uma variação. Não, tem algumas regras para ajudar a escolher. Principalmente as fontes com serifa e sem serifa. Essas daqui são as fontes com serifa, essas sem. Qual é a diferença, Fernando? Tá vendo que ela tem umas bordas aqui, uns detalhezinhos nas bordas. As com serifas, elas são boas para material impresso, mas elas não são visualmente agradáveis quando você bota numa apresentação. Então, assim, para apresentar, prefira fonte sem serifa. Se for para imprimir, prefira com serifa. Isso também faz muita diferença. Se for um material híbrido, aí você vê qual que fica melhor, né? Você vê se é algo que vai ser impresso, vai ser mostrado também, aí você pode fazer uma análise maior. Mas, a princípio, procure aquele tipo de fonte. Então eu vou usar um monte delas aqui, todas elas são sem serifa. Também evita isso. Mas eu quero dar destaque para uma coisa, uma coisa diferente. Mas não é uma boa ideia você misturar as fontes, porque visualmente não vai ficar agradável. Eu posso fazer isso com a mesma família. Existem vários conjuntos de fonte que tem 6, 7, 8 opções. Essa, por exemplo, é uma das opções que tem várias. Tem 5, 6. Com isso eu consigo ter variações, eu consigo ter uma fonte mais escura, uma fonte mais simples, uma mais próxima, uma mais afastada, e mantenho um padrão visual. Eu mantenho uma uniformidade. Consigo diferenciar e mantenho uma uniformidade na minha apresentação. Então evite. Não significa que eu possa usar fontes diferentes em vários slides. Posso, mas evita para não fazer uma quebra muito grande, né? No mesmo slide, no máximo use a mesma família. E se for preciso, você pode usar música, usar vídeo, o que for necessário para passar sua mensagem. Às vezes uma música ou um vídeo pode ser muito mais significativo do que você passar horas contando uma história. Então, finalmente, eu me preocupei com o design da minha apresentação. Agora eu vou entregar, eu vou fazer ela acontecer. E o que eu preciso para isso? Primeiro, estude. É muito importante que você estude bem o que você quer passar, porque senão você não consegue demonstrar, né, a visão que você precisa. Demonstre paixão. Você tem que mostrar que você domina o que você está falando, que você conhece o assunto. Então você tem que demonstrar força, causar impacto. Você tem que motivar as pessoas que estão te ouvindo. Seja breve. Uma apresentação, se ela passar muito de 20 minutos, meia hora, ninguém presta atenção. Geralmente o tempo que você tem para conseguir prestar atenção num determinado assunto é muito pouco. Você vai desvincular, você vai ficar totalmente perdido.
De preferência, aqui não é uma sala grande, eu não tinha como me mover bastante, mas se movimente, ocupe o espaço da sala. Faça de uma forma que você consiga atingir toda a audiência, que eles possam te enxergar, que eles possam receber a mensagem. De preferência, use um controle remoto, é muito chato. Você sabe o ritmo da sua apresentação, você sabe quando trocar. Você ter que pedir para alguém ou ter que parar para ir fazer uma troca, atrapalha muito o ritmo dela. Então, às vezes, você pode perder a sua audiência, né? Perder o impacto se você tiver essa quebra. De preferência, luzes acesas, sempre que possível. Então, assim, tem ambientes que não dá, porque o projetor é muito ruim, então você precisa apagar. Mas, de preferência, use as luzes acesas. Por quê? Porque é interessante que você mantenha o contato visual. E com as luzes apagadas, você não consegue isso. Manter, né, as pessoas envolvidas e prestando atenção em você. Se tiver que ler, só leia o estritamente necessário. Se for alguma citação que é muito importante, que você precisa ter ela, aí você pode ler, mas evita. Então, assim, se tiver um texto muito longo, não coloque ele. Deixa como referência. Se forem pequenos grupos, uma TV é mais eficiente do que uma projeção. Então, você tem que pensar também, um grupo de 3, 4 pessoas, vamos usar uma TV. Vamos usar um grupo de 15, 20, então vamos usar uma sala e pensar nessa estruturação. Outro detalhe é o tipo de mídia que eu vou usar. Eu tenho meus slides, eu quero informação adicional, eu tenho as notas para o palestrante falar. Aí mesmo assim não é suficiente, eu quero dar alguma informação, eu quero dar uma planilha para o cara acompanhar. Não bota isso no slide, distribua uma folha, distribua um material adicional, bota no wiki, bota num documento, porque é outra linguagem. Se você usar na sua apresentação, você está desfocando o seu princípio, que é passar a informação, instigar a pessoa a ir atrás daquele dado, ou ela querer saber mais. Você quer detalhes? É outra mídia, é outra forma. Então use a mídia certa se a apresentação não for suficiente. Aqui tem um errinho. Se a apresentação não for suficiente. Então pense na mídia, na forma como você quer passar a informação. Seja sempre educado, cortês. Faz muita diferença para você ganhar a sua audiência. A mesma coisa, não faça piadas se você não conhece seu público. Então, é muito importante, porque se você vai num ambiente que você nunca teve na vida, você vai fazer uma piada, às vezes ela vai soar preconceituosa, ou por causa do costume daquele local, daquele país, daquela região. Ela pode ter um efeito totalmente avesso ao que você queria originalmente. Então, evite fazer piadas, só faça se você realmente conhece todo mundo da sala. Senão, fica extremamente difícil. Então, no fundo, a gente cobriu a preparação, o design, o delivery. Legal. É suficiente, então nós achamos o caminho, né? Precious. Não é bem por aí. Esse é o caminho, mas é só o começo. É só o começo, é só aquela luz lá no fim do túnel, aquela indicação de que a gente pode chegar para fazer uma apresentação interessante. Então, o que eu preciso para fazer esse tipo de apresentação? Eu preciso fazer as coisas acontecerem. Eu preciso sentar e treinar e me preparar para fazer uma apresentação que seja agradável, que as pessoas consigam se interessar por ela, que eu consiga passar minha mensagem. Então, assim, volto para a pergunta do início, né? Apresentação ou sala de repouso? Qual delas a gente quer fazer? A gente quer fazer aquele modelo Yoda? A gente quer fazer o modelo Darth Vader? Então, a gente precisa pensar cada vez que for montar uma apresentação. É isso. Achei